Olá, alunos, bem-vindos à aula de prática e processos do trabalho. E adiantando o assunto, hoje o nosso tema será a reclamação trabalhista de fato. Ao longo das aulas, nos outros dias, nos vídeos anteriores, eu expliquei para vocês um pouco sobre a competência, varas do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e a competência de cada um deles. Hoje a gente vai entrar num tema que é um pouquinho mais prático, tá? Mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer devido a esse período de pandemia, aulas online, mas vou deixar aqui de uma forma bem clara como que a gente deve manter essa estrutura de uma reclamação trabalhista. Então, vocês vão acompanhar comigo na apostila, página número 23. Anotem aí no caderno, sempre passem com as palavras de vocês para ficar numa compreensão mais fácil, mais acessível para vocês mesmos quando forem repassar a matéria. Então, iniciando a reclamação trabalhista, tá? Iniciando lá no parágrafo, para a elaboração de tal inicial, devem ser observados os requisitos objetivos previstos no artigo 840 da CLT. Tudo que a gente vai fazer, vai existir algum determinado artigo de lei que vai nos direcionar, vai dizer dentro daquele processo o que deve ser contido, o que deve conter, como formato de peça, como peça processual. Lembrando aqui que na esfera civil a gente chama de processo, de ação civil, e aqui na trabalhista a gente sempre chama de reclamação, tá? De reclamatória. Por quê? Porque o funcionário, porque o empregado ou o empregador está reclamando de algo, tá? Ele está pedindo algo ao magistrado, reclamando que houve alguma ameaça ou lesão ao seu direito, e ele vai buscar essa reparação junto ao Poder Judiciário. O artigo 840, o item A da reclamação pode ser escrita ou verbal. O parágrafo 1º desse artigo 840, item A, ele diz da seguinte forma: sendo escrita a reclamação, deverá conter a designação do presidente da junta ou do juiz de direito a quem for dirigida. Então, aqui a gente já consegue aplicar a competência, que é uma parte teórica, a parte prática. Então, para eu fazer o direcionamento, para eu remeter essa reclamação trabalhista, eu preciso entender da competência trabalhista. Além do juiz a quem essa reclamação ela vai ser direcionada, a gente precisa também colocar nessa reclamação qualificação do reclamante e do reclamado, das duas partes, uma breve exposição dos fatos, de que resulte o dissídio, de que resulte essa motivação de pedir, o pedido em si, a data, a assinatura do reclamante ou do seu representante. Uma observação aqui muito importante, um diferencial também da esfera trabalhista para com as demais esferas. Aqui o texto nos diz que a reclamatória trabalhista ela pode ser escrita ou verbal. E por que há essa diferenciação? Porque nas outras áreas do direito, as ações, os processos, eles não podem ser verbais. Aqui, no direito do trabalho, a gente tem essa máxima, essa premissa de proteção da parte hipossuficiente. Em tese, essa parte hipossuficiente, ela vai estar estabelecida lá no empregado da empresa. Muitas vezes esse empregado ele não tem uma instrução, muitas vezes esse empregado ele não tem conhecimento de contratação do advogado. Então, a lei trouxe essa possibilidade e essa facilidade. Lembrando também que a parte, nesse caso, o próprio empregado ou empregador, ele tem essa capacidade postulatória. E o que isso significa? Significa dizer que ele mesmo, sem o auxílio do advogado, ele pode ingressar com essa reclamação trabalhista. Então, por isso que a gente justifica que ela pode ser escrita ou verbal. Como tem que ter essa facilidade para as partes,
Às vezes a parte, o funcionário, o empregado, ele não tem sequer muito estudo, sequer uma formação, sequer uma leitura também, dependendo do tipo do trabalho, óbvio. Não se exige um requisito um pouco mais, digamos, escolar com relação a ele. Então, para ter essa facilidade, para ter essa possibilidade da parte ir buscar o seu direito, a lei facilitou. Então, parte, você pode buscar o seu direito, não precisa nem ser escrito, pode ser aqui verbal, junto ao fórum, junto ao cartório, à vara competente, tá? Vamos facilitar aí para você, para que você não fique sem acesso ao seu direito garantido. Da seguinte forma, eu falei que a reclamação trabalhista, ela é composta pelo endereçamento, então por isso que a competência, que eu expliquei para vocês anteriormente, ela vai ser importante. Você vai direcionar para a vara, você vai direcionar essa reclamação para o Tribunal Regional ou para o Tribunal Superior do Trabalho. Então você tem que ter uma noção de para onde vai, do endereçamento dessa sua petição inicial. Além desse endereçamento, aí a gente vai para a parte, tá, de qualificação, chamada qualificação das partes, onde um lado vai ser denominado reclamante, de outro lado a gente vai ter o reclamado, tá? Reclamante é aquele que está reclamando, reclamado aquele que está recebendo a reclamação. Então a gente tem que ter a qualificação, é importante para identificar as partes e a partir daí a gente conseguir intimar a pessoa certa, conseguir citar a pessoa certa, dar uma eficiência, uma eficácia a essa reclamação trabalhista. Então imagine aí, você está com um determinado processo e na qualificação você erra. Então é um transtorno. Existem momentos processuais que você consegue fazer a correção. Senhor juiz, eu digitei o nome e o CPF errado, então eu preciso que emende a inicial fazendo a alteração do nome do reclamante, porque aí constou de uma forma errada. Então, como exemplo prático aqui, na minha vida prática, tá? No trabalho, no escritório, eu já cometi esse erro, só que imagine o atraso que eu tenho processualmente, porque ao invés de eu já ter uma audiência, no meu exemplo prático, eu não tive audiência, eu tive esse momento para reparação e para conserto dessa qualificação das partes, para que aí sim pudesse citar a parte correta. Aí, passando da qualificação, a gente tem que fazer a narrativa dos fatos, né? A gente tem que dizer ao juiz qual o problema que ocorreu, quando que aquela pessoa foi contratada, quando que aquela pessoa foi demitida. Então a gente tem que fazer uma narrativa aí certinho, e a narrativa ela é tão importante quanto a parte do direito, porque em regra, né, em tese, o juiz conhece o direito, o juiz conhece a lei, então ele não vai se importar, tá? Se importar tanto se você colocou lá um artigo que não faz muito sentido, mas na narrativa fática ele está observando que realmente aquele direito foi ferido. Então a parte de explicitação dos fatos ela é tão importante quanto a parte do direito. Parte do direito que é aquela que a gente coloca todos os artigozinhos de uma forma bonitinha. Então a narrativa fática ela tem muita importância, tá? É ali que o juiz vai se atentar, é ali que o juiz vai ver se houve ameaça ou lesão ao direito ou não. Passando dos fatos, aí a gente vai para a parte dos direitos. Aquela narrativa fática, ela tem que ter um elo entre aquilo que você vai pedir. Então, por exemplo, se esse funcionário, se esse determinado empregado, essa pessoa, chegou ao meu escritório dizendo que não tem vínculo, não tem registro em carteira. Então, eu contei no fato, em consequência, eu vou pedir no direito. Olha, o artigo tal, ele exige o registro em carteira. Eu narrei no fato e fiz um elo junto ao direito. Por exemplo, o meu cliente não recebia hora extra. Então, eu narrei no fato, vou até a CLT, procuro o artigo das horas extras e faço um elo junto à parte fática que eu narrei. Então, eu estou colocando o fato, né, o fato em si, o fato prático, que é importante para o juiz saber se realmente aconteceu ou não,
E fiz um elo lá com o direito. Eu localizei lá na CLT um artigo relacionado à parte das horas extras e à parte dessa exigência, tá? Então, tudo que eu for narrando nos fatos, eu tenho que achar um artigo que me dê suporte para aquilo. Se o artigo não me dá suporte para aquilo, consequentemente, não houve ameaça ao meu direito, não houve um ato contrário à lei. Então, é importante vocês conhecerem o código e fazendo essa narrativa de coisas, tá? E os fatos, eles são tão importantes, por exemplo, que fica muito vago se você colocar somente o direito e você não demonstrar na realidade que aquilo realmente aconteceu. Então, por exemplo, o juiz sabe que tem que ter direito à hora extra, o juiz sabe que a parte tem direito ao 13º, mas você, nos fatos, você tem que demonstrar quando que isso ocorreu, para saber se realmente esse direito ele vai se valer para você. Passando aí das partes dos direitos, que é aquela localização, colocar aqueles todos os artigos bonitinho, colocar jurisprudência, tá? Preferencialmente, pelo menos como opinião minha, não deixar uma reclamação muito grande, porque, como eu disse, o juiz conhece o direito. Então, se é direito de fato da pessoa, não tem muita discussão. Coloca o artigo de lei de uma forma simples, você não precisa colocar o artigo mais uma jurisprudência, mais uma súmula, mais doutrina, mais citação de livro, fica uma reclamação, tá? Um processo muito chato. E o juiz ele quer agilidade, principalmente na parte trabalhista. A parte trabalhista é um dos princípios aí que rege essa praticidade processual, essa aceleração processual, porque imagina-se que na regra aquela pessoa foi demitida e ela tem pressa para angariar aqueles valores a título de verba rescisória. A pessoa não está trabalhando, então ela precisa daqueles valores, precisa do seguro-desemprego dela, precisa de um determinado alvará para receber, né? Saiu da empresa, a empresa não pagou nada, saiu com uma mão na frente, outra atrás. Então, essa pessoa sempre foi a cabeça financeira do grupo familiar, então, em tese, ela está precisando aí desse dinheiro. Passando da parte dos direitos, a gente vai para a parte de pedir. Então, se vocês observarem, é um elo entre cada coisa. Os fatos são um elo com os direitos são um elo com os pedidos. Então, tudo aquilo que você narrou no fato, você demonstrou em direito que aquilo foi ferido, e lá nos pedidos, na última parte, você vai colocar, olha, eu tenho um direito, então eu peço por esse direito. Porque na parte do direito, você está demonstrando para o juiz tão somente que existe um artigo de lei, que existe uma lei para aquela situação fática. Mas, se você não pedir, né, se você não concretizar aquilo, o juiz não vai te dar. É como se ele pensasse assim, mas ele está colocando o direito aqui e ele quer o quê? Eu vou ter que adivinhar? Não, juiz, não, excelência. Não terá que adivinhar, eu estou aqui pedindo. Nos fatos eu falei que não recebia hora extras, então no direito eu demonstrei que o direito foi ferido e aqui eu estou pedindo as horas extras. Nos fatos, eu narrei que não houve o reconhecimento do vínculo empregatício, não houve o registro em carteira. No direito, eu coloquei que a lei exige o registro em carteira, então eu vou pedir que haja esse reconhecimento do vínculo empregatício durante todo o período que essa pessoa elaborou, que essa pessoa trabalhou nessa determinada empresa. Então, fatos, direitos e pedidos são um elo entre uma coisa e outra. Eu falei do fato, mostrei na situação prática qual direito foi ferido, demonstrei na lei que existe uma lei para resguardar aquele direito e eu peço, de acordo com esse artigo, que o juiz, que a excelência me conceda isso que a minha parte, né, que o meu cliente está precisando. E aqui eu coloquei para vocês também na apostila, tá? Eu estou explicando aqui de uma forma natural e tranquila, mas na apostila tem todas essas pontuações para vocês. Então, no item A eu coloquei endereçamento ao juiz federal do trabalho, tá? Lembrando que aqui tem uma observação, não é necessariamente o juiz federal, não precisa ser variável de acordo com a competência.
Aqui no item B, qualificação das partes. C, exposição dos fatos. Entre a exposição dos fatos e o pedido, que vocês entendam aí que tem o direito. Na apostila de vocês, agora observando, não tem, mas coloquem aí e façam a observação, por gentileza, da maneira correta. Após o direito, tem o pedido, aí o item E é a data, tá? Que é o fechamento. O F, que é a assinatura do reclamante, quando for o ius postulandi, quando ele mesmo ingressar com essa reclamação, ou a assinatura do advogado, caso ele faça essa contratação aí do profissional. Aqui eu coloquei para vocês. É de se notar no presente texto que não menciona a necessidade do apontamento do fundamento jurídico do pedido pleiteado. Então eu falei para vocês, coloquem aí uma observação que entre os fatos e o pedido tem o direito. Mas por que o artigo 840 ele não exige essa parte dos direitos, tá? Ele exige a narrativa fática e os pedidos. Eu não falei para vocês que a parte ela tem capacidade postulatória? Se a parte tem capacidade postulatória e muitas vezes ela é uma pessoa leiga, então ela não vai saber procurar numa CLT quais os artigos de lei corretos, né, para que ela consiga se valer do seu direito. Então, pensando nessa proteção da parte hipossuficiente, pode ser tanto escrito quanto verbal e não há necessidade da indicação do direito. É claro que se for um profissional a gente coloca, né? A gente tem que garantir. Mas se eu for pegar pela letra da lei, pelo artigo 840 da CLT, mesmo eu, como advogado, não preciso colocar a parte do direito. Então, por isso que a narrativa fática ela é tão importante quanto, porque o juiz conhece o direito, tá? E a lei ela está aí para proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica. Aqui eu coloquei observação também, que o artigo ele não exige essa indicação do direito, mas a gente recomenda que sejam incluídos na reclamação trabalhista, assim como eu falei. Se você é um profissional que trabalha na área, então não tem por que você deixar de colocar. Deixa essa possibilidade, essa facilidade para a parte, para a pessoa leiga, tá? Para a pessoa que não tem o conhecimento, que não é o detentor da capacidade técnica. Apesar do artigo não mencionar expressamente a necessidade da indicação do valor da causa, salientamos ser de extrema importância, principalmente com o advento dos ritos sumário e sumaríssimo. Isso porque, para a determinação do rito, deve-se observar aquele valor. O artigo 840, ele é um pouquinho diferenciado, tá, dos demais códigos. Por exemplo, o Código de Processo Civil. Ele não exige a indicação da parte do direito e ele também não exige a indicação do valor da causa. Porém, como profissional, você deve colocar, porque isso diferencia nos ritos do seu processo. O que isso significa? É de acordo com o valor da causa, que você vai saber, você e o juiz, se o seu processo ele vai ser mais rápido ou se ele vai ser mais demorado. Aqui a gente tem o rito sumário, sumaríssimo, nós temos o rito ordinário também, e ele é uma crescente, certo? Então, quanto maior o valor da causa, tá? Em tese significa que ela é mais complexa e vai precisar de uma análise um pouquinho mais aprofundada do juiz. Se o seu valor da causa for ali baixo, tá? O juiz normalmente ele já te oferece de cara uma conciliação. Se você não teve a conciliação, você vai ter que agora ir para a audiência chamada de audiência una. Nessa audiência a gente consegue definir, pode fazer o acordo exatamente lá também, tá? E ali a gente já sai praticamente com uma sentença em mãos. Ali tem a possibilidade do advogado conversar entre si, conversar com o seu cliente, ver se a proposta de acordo, por exemplo, está sendo válida, está sendo boa ou não. Inclusive, a parte ré, a parte reclamada, pode fazer a sua sustentação, a sua defesa naquele exato momento.
A lei trabalhista, ela não exige que você, advogado da parte contrária, da parte reclamada, coloque a sua contestação já de imediato, assim na citação, assim que for citado, junto ao processo. Você pode fazer até lá no momento. E uma das dificuldades de advogar na área trabalhista é que nessa contestação, nós, advogados da parte reclamante, não temos o acesso. Então, um caso prático aí para vocês. Recebi determinado cliente, tá? Ele reclamou que ele foi demitido por justa causa. E nessa justa causa, ele não sabia qual era o real motivo. Ele disse que não foi colocado, tá, no documento para ele. Então, o que a gente fez? A gente tentou reverter essa justa causa, deixar numa demissão normal para que ele recebesse as suas verbas rescisórias. Então, houve esse período, entramos com a reclamação trabalhista. A outra parte, ela devolveu, em forma de contestação, só que essa contestação a gente não teve acesso. A gente teve acesso na data da audiência, e na data da audiência, o que a empresa colocou na contestação? A empresa colocou várias e reiteradas advertências relacionadas à falta. Então, aí a gente já tem um problema, porque a gente não consegue garantir o direito do cliente, porque nessa situação a empresa estava correta e demonstrou documentalmente, certo? Se a gente tivesse aí a possibilidade de verificar a contestação antes, o que a gente faria? Tentaria um acordo, judicial entre as partes. Talvez a outra parte não aceitasse, tá? Não aceitaria porque ela tinha a comprovação dela. Mas muito mais fácil do que chegar numa determinada audiência e a gente ficar com a cara no chão porque o cliente não trabalhou com a verdade conosco. Então, é uma das dificuldades de trabalhar na esfera trabalhista. Diferente da civil. Se a civil, a outra parte oferece contestação, eu já consigo olhar, já consigo saber, fazer um comparativo aí de narrativa fática, se meu cliente está totalmente correto, se a empresa ela vai conseguir contestar algum determinado ponto que eu estou pedindo ou não, e isso me facilita, porque aí eu consigo me preparar para uma réplica e consigo me preparar também bem melhor para a audiência. Da análise do artigo, a gente percebe também que a CLT não exige a indicação das provas com que a gente pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Entretanto, também é recomendável que na inicial, na reclamação ou contestação, se especifique os meios de prova que serão utilizados, devendo ainda conter o requerimento do depoimento pessoal da parte contrária. Aí aqui eu coloquei o artigo 282 para vocês. A petição indicará o juiz ou tribunal que é dirigida, nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, valor da causa, as provas que pretende produzir e o requerimento para a citação do réu. Aqui, esse determinado artigo, ele é mais voltado para a área civil do que para a área trabalhista. Eu coloquei para vocês para que vocês façam um comparativo. Então, se vocês conseguirem colocar quanto mais elementos, tá? Mais elementos aí robustos, elementos de direito, valor da causa, sua reclamação trabalhista ela vai ficar muito mais completa, E assim a gente tem mais chance também de ter um êxito com relação à causa trabalhista do seu cliente. Na próxima aula, a gente vai ingressar no assunto sobre recurso e vocês vão observar qual a finalidade do recurso e para cada tipo de ação do juiz, a gente tem um recurso específico para a gente ingressar. Então, por exemplo, vai numa ação civil, juiz deu uma sentença, a gente vai apelar dessa sentença. Por exemplo, num processo penal, o juiz deu uma sentença e a gente vai apelar dessa sentença, oferecer a apelação dessa sentença, tá? Aqui na parte trabalhista, a gente tem uma diferença. A gente não tem a parte da apelação, a gente não tem o recurso de apelação.
Então a gente consegue recorrer da sentença através de um recurso ordinário, tá? Por quê? Porque é um recurso ordinário? Porque a Justiça Trabalhista, ela é de competência da Justiça Federal. E as outras justiças, ela tem um caráter aqui estadual. Então, de acordo com essas divergências, cada um vai ter a sua espécie recursal, tá? No final, todos terão praticamente a mesma finalidade de agir, mas para cada coisa você vai conseguir combater aquela decisão ou sentença através de um determinado recurso específico. Aí eu vou explicar isso para vocês mais aprofundado na próxima aula, no próximo vídeo. Eu aguardo a todos dentro do horário. Mais uma vez, se cuidem, se protejam da pandemia, se hidratem nesse calor, tá? Aguardo vocês. Um beijo a todos.